Fala pessoal, aqui é Pedro Botelho, professor de História. Você está aqui na plataforma digital do MDM e o foco é total, pessoal. Hoje a gente vai ver duas grandes civilizações, duas importantíssimas civilizações, aquilo que a gente conhece como a Antiguidade Oriental, beleza? Tudo que a gente vai falando aqui vai ser projetado aí na sua tela, na sua imagem, para você acompanhar com a gente o slide, beleza? Então, bora nessa! Galera, se liga aí, ó. A Antiguidade ou Idade Antiga, ela corresponde ao período entre o surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é que a gente divide essa Antiguidade em dois períodos distintos, a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. Quando a gente fala de Egito, Mesopotâmia, os povos orientais ali do corredor sírio-palestino, o pessoal ali do norte da África, China, Índia, a Pérsia também, esses povos eles fazem parte do Oriente e tem toda uma contribuição cultural, econômica e política para a formação daqueles povos ali, beleza? Quando a gente fala de Antiguidade Clássica, que é inclusive o nosso próximo assunto, a gente vai estar falando de dois povos que vocês conhecem bem, Grécia e Roma. Elas são interessantes que a gente estude, que a gente demande um tempo, que a gente tenha realmente um destaque maior para essas duas populações, porque Grécia e Roma, as antiguidades clássicas, né, os povos clássicos, eles acabaram influenciando culturalmente, filosoficamente também, introduzindo valores, ideias e outros tipos de contribuições que acabaram perdurando, reverberando, ou seja, ecoando através dos séculos e que ajudou a formar essa parte de cá do mundo, beleza? Então é importante que você faça essa distinção, a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. Mas vamos voltar aqui para o slide. Ela é dividida entre a Antiguidade Oriental, como a gente falou, né? Egito, Mesopotâmia, Pérsia, China, e a Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns conceitos. Você sabe que história é um grande glossário, é um grande dicionário de conceitos, assim como outras disciplinas também, não é verdade? Então, pessoal, olha, se liga. Eu vou estar falando aqui de vários povos, vários nomes, nomenclaturas, conceitos. E é importante também que você apreenda o que está aparecendo aí no mapa agora, a chamada região do crescente fértil. A região do crescente fértil é exatamente onde esses povos orientais eles vão acabar se desenvolvendo. Então, olha para esse mapinha. Eu tenho o Egito, que nesse momento aí nesse mapa está sendo dividido entre Baixo Egito e Alto Egito. Calma que eu vou te explicar. Tem a Fenícia, tem a Palestina, certo? Está passando ali pelo que a gente chama de corredor sírio-palestino, tá certo? E a Mesopotâmia também. Ou seja, eram vários povos que estabeleceram governos, reinos centralizados, uma concepção de Estado, de civilização, desde o finalzinho da pré-história até o surgimento, até o aparecimento desses povos que vão ter escrita, sistema de crenças, um sistema político, uma sociedade dividida. Alguns desses povos, como o Egito e Mesopotâmia, vão desenvolver um sistema de agricultura em larga escala, vão se tornar realmente os grandes produtores de alimentos, de recursos, que a gente chama de os grandes celeiros da antiguidade, beleza? E esses outros povos aí que não fazem parte dessa grande agricultura de larga escala, a gente vai estar incluindo eles como os povos que comercializaram, que guerrearam, que foram dominados ou dominaram, na verdade, esses povos aí que praticaram agricultura, beleza? Então, a região do crescente fértil é por onde vai passar toda essa teia social e política de onde a gente está falando, ok? É chamado de crescente fértil, fértil porque era onde a agricultura de irrigação, essa agricultura que a gente está falando aqui, ela era desenvolvida, certo? E é chamado de crescente fértil porque ela se assemelha a uma lua crescente, beleza? Então, se apreenda, ou seja, segure e anote esse conceito também, tá certo? Isso é um conceito geográfico. Pessoal, outro conceito que você precisa ter em mente, que você precisa aprender, é o chamado modo de produção asiático. Olha só, no século XIX, Karl Marx e o Friedrich Engels, ou seja, os caras que criaram aquela história de socialismo científico, o pensamento marxista, eles acabaram inaugurando uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova interpretação sobre a evolução produtiva e econômica da história da humanidade. Em determinados períodos da história, nós veremos um conjunto de características que vai meio que delimitar, que vai definir o modo de vida, o modo de trabalho, como era a organização social, o tipo de sistema político. Então, o marxismo, por exemplo, vai conseguir sintetizar ao longo dessa história da humanidade alguns modos de produção. Nós temos o modo de produção primitivo, chamado também de modo de produção proto-comunista, que vai ser um modo muito típico da pré-história, ou seja, a aldeia, tudo é de todo mundo, uma sociedade horizontal, ou seja, sem classes,
nós teremos aqui o que a gente vai estudar hoje, o modo de produção asiático, depois vem o modo de produção escravista, depois o modo de produção feudal, modo de produção capitalista e assim sucessivamente. Pessoal, resumindo para você, porque você não precisa perder tanto tempo assim agora, não nesse momento, mas você precisa ter atenção sobre Egito e Mesopotâmia, se ligue, esses povos, eles eram condicionados de acordo com o que está aparecendo aí, o modo de produção asiático, que corresponde ao quê? Corresponde ao conjunto de características que definiam as estruturas das sociedades da Antiguidade Oriental, principalmente, pessoal, Egito e Mesopotâmia. Ou seja, é basicamente o que é que a gente vai perceber na política, na economia, na sociedade, trabalho, cultura e assim sucessivamente. Ou seja, são as bases, as estruturas produtivas que você precisa saber para aprender a história de Egito e também de Mesopotâmia. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro de tudo, a economia. A economia era chamada agricultura de irrigação ou agricultura de regadio. E o que é que isso significa? Uma agricultura em larga escala que utilizava o leito dos grandes rios para a construção de canais, diques, poços para irrigação. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo essa imagem agora? Os canais de irrigação garantiam a agricultura e a agricultura garantia a sobrevivência dessas civilizações. Pessoal, o que a gente pode perceber aí nessas duas imagens é que essa agricultura, ela não é pequena, ou seja, você não produz alimentos para simplesmente matar a sua fome. Não, alimento é recurso e recurso é riqueza, ou seja, a terra é exatamente o produto, a terra é exatamente o sistema onde vai sair essa riqueza, onde vai ser produzida essa riqueza, beleza? E essa terra, ela vai ter que ser muito bem cultivada, ok? Então, primeiro de tudo, nós teremos obras que vão garantir uma terra fértil. Ou seja, essas populações, Egito e Mesopotâmia, elas não vão simplesmente utilizar a água desses grandes rios. Não. Essas civilizações, elas vão ampliar as zonas férteis, elas vão desviar parte dessas águas. Ou seja, com uma transposição. Se você lembrar da transposição do Rio São Francisco, que aconteceu aqui em Pernambuco, que durante as adutoras, utilizando as adutoras, vão se criar canais que vão canalizar, que vão migrar essa água do Rio São Francisco para cidades que não estão perto do Rio São Francisco, no interior do Nordeste. Ou seja, se liga, é como se fosse isso também, só que alguns milênios atrás. Egito e Mesopotâmia, eles vão acabar criando essas obras para levar essa água para territórios mais distantes. Então não é simplesmente você utilizar a água do rio, mas você ampliar as zonas férteis, criando ilhas de cultivo, certo? Criando represas e assim sucessivamente. Beleza? Mas vamos voltar aqui, ó. Tá aparecendo no seu slide agora a parte de política. Na política, a gente vai ter a chamada teocracia, ou seja, a base política estava na mão da religião, ou seja, onde o faraó e os imperadores da Mesopotâmia, tanto no Egito como na Mesopotâmia, eles eram encarados como deuses ou figuras sagradas. Pessoal, teocracia, que é justamente em grego, theos, Deus, e cracia, poder, é um sistema político que ele é baseado na religião. Não é simplesmente a igreja ou os sacerdotes, eles apoiarem o poder político. Não é assim não. O poder político, ele só existe, ele só é justificado quando a religião faz a sua base. Ou seja, o faraó, ele é chefe dos exércitos, ele é chefe do governo, ele é dono de todas as terras, ele é dono do fruto do trabalho dos camponeses, do comércio e de tudo. Ele cobra impostos, ele manda, ele desmanda, ele coloca os camponeses para trabalhar na construção das pirâmides, dos palácios, dos templos, mas tudo isso ele só faz porque existe um grupo de sacerdotes que colocam uma crença de que aquele faraó, aquele imperador é uma figura sagrada. Ou ele é um deus encarnado, ou ele é iluminado pelos deuses, ou ele é representante desses deuses. Deu para entender? Ou seja, não é simplesmente uma parceria entre poder político e religião. Não, na verdade o poder religioso, ele é o sustento do poder político. Deu para entender? Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Sociedade. A sociedade, ela era estamental, ou dividida por estamentos. Vem cá, olha, isso não é exclusividade de Egito e Mesopotâmia, não. Várias outras comunidades ao longo da história, em vários lugares, ao mesmo tempo ou em diferentes anos, você vai perceber, pode também estar dividido, certo? Nos chamados estamentos.
Os estamentos o que são? São categorias sociais, são formas de divisão social, o que a sociologia também chama de estratificação, separar em camadas. Essa sociedade era dividida do mais rico ao mais pobre, aquele que manda mais e aquele que obedece. Essa sociedade está dividida de uma maneira muito rígida, de acordo com o nascimento e de acordo com a sua função social. Pedro, tem liberdade? O cara pode mudar? O cara pode enriquecer? Não, no estamento não. Quem está em cima não desce e quem está embaixo não sobe. Simplesmente isso. Tem poucos casos em que isso pode aparecer, que essa mobilidade pode aparecer. Como, por exemplo, se um camponês ele colocasse o seu filho para aprender a ler e a escrever para que ele pudesse se tornar um escriba, ou seja, um funcionário do governo, um funcionário estatal. Aí sim, esse cara vai poder ter uma vida melhor do que a vida do seu pai. Deu para entender? Mas, tirando esse caso, realmente não tem mobilidade social. É algo muito rígido, beleza? Galera, além da agricultura de irrigação que garantia o sustento, a vida econômica do Egito, da Mesopotâmia e de outros povos também, nós temos aí o trabalho, certo? A divisão do trabalho. E essas sociedades, elas são baseadas naquilo que a gente chama de servidão coletiva e também no escravismo. Olha, o escravismo é bem simples de entender. Escravo é todo aquele que perdeu a sua autonomia da força de trabalho e também aquele cara que perdeu a sua autonomia política. É uma pessoa que não tem direitos civis, não é considerado cidadão nem participante da população regular, ok? E além disso, ele é propriedade de alguém ou propriedade do governo, beleza? E aí, eu quero que você preste atenção no seguinte. O escravismo, ele é algo que você já conhece, é muito simples. O escravo, ele poderia ser conseguido através de dívidas. Quem contrai uma dívida não consegue pagar. E também, pessoal, escravo por guerra. Esse que era o mais fácil de você conseguir. O povo entra em guerra, um contra o outro. Aquele povo que perde, o exército que perde, o cara vai ser escravizado. Beleza? Só que preste atenção agora no outro conceito, no conceito de servidão coletiva. A população livre estava presa ao trabalho na terra, que pertencia ao Estado, e deveria pagar pesados impostos. E também trabalhar na construção das obras públicas, templos, pirâmides, canais e etc. e tal. Ou seja, a população livre não era tão livre assim. Todos eram servos que deveriam sustentar esse governo, esse Estado, as camadas da elite, os sacerdotes, os nobres, os faraós, os grandes soldados, os generais e assim sucessivamente. Beleza? Então, as aldeias, elas deveriam prestar esses serviços, pagando na forma de colheita os impostos ou também você pagando com a sua própria mão de obra. Em determinadas épocas do ano, os trabalhadores eles saem da aldeia, se encontram com os escravos e o governo vai botar esses caras para trabalhar, ou seja, na construção das pirâmides e em outras obras que o governo dissesse que deveria ser feita. Beleza? E por fim, pessoal, a cultura. Vai haver o desenvolvimento da escrita. São sociedades politeístas, né? Acreditam em vários deuses. Vai ter também grande conhecimento em arquitetura e também astronomia. Vamos para a definição aí, ó. Os povos orientais possuíam avançados conhecimentos matemáticos, astronômicos, medicina. Formaram também crenças em diversos deuses e também desenvolveram formas escritas. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as escritas, mas você já tira de letra. Gente, no Egito nós vamos falar em 3 tipos de escrita. A escrita hieroglífica, a escrita hierática e a escrita demótica, beleza? Quando eu falo da escrita na Mesopotâmia, eu vou estar falando daquela escrita que foi feita pelo povo da Suméria, pelos sumérios. O nome dessa escrita é escrita cuneiforme, beleza? E olha só, pessoal, presta atenção aí nesse slide. São 3 imagens retiradas, né, tá, de templos e pirâmides. São registros gráficos da pintura egípcia que vão estar retratando aí a população camponesa. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. As aldeias, chamadas de nomos no Egito, eram fonte de trabalho e base da economia oriental. A população camponesa estava presa à terra e deveria pagar os impostos na forma da juntamente com os escravos na construção das obras do governo. Ou seja, a construção das pirâmides, não foi uma construção que só levou uma massa de trabalhadores escravos, mas também uma massa de trabalhadores livres, beleza? E agora a gente já parte para falar sobre a civilização egípcia. Vamos nessa? Vamos começar? Olha aí, está aparecendo na sua tela, mais uma vez essa questão do contraste. Olha só o Egito, tem o rio Nilo. Veja só a geografia do Egito. Primeiro de tudo, o rio Nilo é exatamente o garantidor, né, o mantenedor da situação econômica do Egito. Ou seja, se o Egito é um grande celeiro, produtor de alimentos, agradeça ao rio Nilo.
O historiador Heródoto, quando ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente que o rio Nilo deu aos egípcios, esse cara não está errado não, minha gente. Olha só. Primeiro que o clima é quente e seco, certo? Segundo que o rio Nilo tem cheias lentas e suaves, o que é ótimo para a agricultura. Terceiro, o Egito ele está dividido no chamado Alto Nilo ou Baixo Nilo, ou Alto Egito e Baixo Egito. Nós teremos aí o rio correndo do sul para o norte, ele deságua no mar Mediterrâneo. O delta, essa parte verdinha aí que você está vendo, é o triângulo do rio Nilo, beleza? É a região mais fértil, era onde se desenvolvia mais a agricultura. Olha, e tirando isso, ele é cercado pelo deserto do Saara e pelo deserto arábico, beleza? Então, olha só como o rio Nilo ele é importante. Outro ponto que você precisa saber é como a população egípcia ela está dividida. Olha só como a sociedade egípcia ela se apresenta. Primeiro tem o faraó, certo? É realmente aquele cara que é o chefe do governo, do exército e da religião. Abaixo tem os sacerdotes e os nobres, que eles eram responsáveis basicamente por cuidar não apenas do sistema de crenças, mas os nobres eles são os chefes das aldeias e dentro dos templos, os sacerdotes eles também têm escravos, também têm camponeses. Ou seja, há produção de riqueza até mesmo nas áreas dos templos, nas áreas religiosas. Os sacerdotes eles estão acima do povo, eles fazem parte da elite, não só porque eles controlam as ciências, as artes, mas também porque eles geram riqueza, beleza? Abaixo dessas duas categorias aí, eu tenho os escribas e os soldados. Pessoal, vem cá, presta atenção. Esse é um governo centralizado. Essas sociedades elas são centralizadas e são muito rígidas. O faraó manda, desmanda, comanda, pega a população, bota para trabalhar. Tem uma sociedade escravista também. Ou seja, nós temos toda uma proeminência aí de um Estado autoritário, um Estado que controla e arregimenta. Pessoal, para se organizar um império como esse, é lógico que a gente vai ter que ter um corpo burocrático, a gente vai ter um corpo de funcionários para dar vida a tudo isso. Quem é que vai cobrar o imposto? Quem é que vai passar as correspondências? Quem é que vai se comunicar, dialogar com os governadores, os vizires, né? Ah, e outra coisa, quem é que vai controlar as revoltas? Quem é que vai defender esse país? Pois é, tudo isso vai ser feito pelos escribas e pelos soldados. Pessoal, tira do teu coração essa história de que os escribas eles só fazem ler e escrever. Não apenas isso. Eles eram funcionários do governo, beleza? Tá aí, ó. Fiscalizavam e recolhem os impostos e as obras públicas, beleza? Abaixo deles, nós teremos basicamente aí duas classes. Na verdade, são três. Os artesãos, que produzem mercadorias. Por exemplo, os egípcios, eles eram muito famosos por joias, tapeçaria. Como eles produziam muito alimento, como eles produziam muitos cereais, eles também produziam trigo para fazer o pão, cevada para fazer cerveja. E terceiro produto mais plantado, mais utilizado no Egito Antigo pela agricultura de irrigação, era o linho. Ou seja, linho para fazer roupa. Então eles eram excelentes artesãos tecelãs, beleza? Então, ó, se liga nisso aí. É uma curiosidade, mas vale a pena. Ó, a gente vai ter a classe do artesão, a classe do comerciante, porque o comércio no Egito Antigo é muito rico. Eles comercializam, por exemplo, com os fenícios e com os gregos. E terceiro ponto, nós teremos aí os camponeses. No Egito, os camponeses eles são chamados de felás, ok? Esses sim, eles têm que trabalhar na aldeia, trabalhar na terra, pagar os pesados impostos. Eles sustentam a economia e a sociedade egípcia junto com os escravos, que está aparecendo aí, ó. Os escravos trabalhavam na construção dos templos e das obras públicas. Além de tudo isso, eles eram de guerras ou então de dívidas, beleza? Pessoal, agora está aparecendo aí a divisão da história do Egito. Nós teremos basicamente aí um período pré-dinástico, que é quando o Egito ele ainda está se formando. Vê só. Durante a pré-história, muitas tribos vão acabar se deslocando para o leito do rio Nilo, beleza? Isso vai acontecer por volta de 5 a 4 mil anos antes de Cristo. Essas aldeias, elas vão sendo formadas, elas são chamadas de nomos, e essas aldeias, cerca de 42 delas, vão dar origem a dois reinos diferentes, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, beleza? Esses reinos eles vão brigar entre si durante muitos séculos, até que em 3.200 anos antes de Cristo, nós veremos então a influência do rei Menes ou Narmer. Esse cara ele vai conseguir unificar o Egito. Ele era rei do Alto e vai acabar unificando o Egito, conquistando o Baixo. É exatamente por isso porque ele vai usar as duas coroas, a coroa branca e a coroa vermelha, algo que era muito tradicional e que todos os outros faraós ao longo da história do Egito repetiram. Eles utilizavam as duas coroas para mostrar esse grau de unificação que o Egito passava, beleza? A partir disso é quando começa realmente o período histórico do Egito, de 3.200
até, tá aparecendo aí, ó, de Cristo, beleza? Nós temos 3 fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Cada uma dessas fases vai representando um aspecto primordial da vida histórica do Egito, beleza? Entre uma fase e outra, eu tenho o chamado período de transição, certo? Períodos intermediários, ok? Em que nós vamos ver toda essa questão de um período para o outro, né? De uma fase para outra, e fase de enfraquecimento, de renascimento e assim sucessivamente, beleza? Mas vamos passar aqui, ó. Vamos lá. No período pré-dinástico, o que é que nós teremos? A chegada das tribos nômades ao Egito, a formação das aldeias ao longo do rio Nilo, e teremos então, como a gente já explicou, a formação dos reinos do Alto e do Baixo e a unificação em 3200 com o rei Menes, ou Narmé. A partir disso começa o Antigo Império e toda a história dos faraós. O Antigo Império é uma época extremamente tradicional. Tudo que a gente falou até agora é no Antigo Império em que você vai verificar boa parte dessas características. O que é que nós teremos no Antigo Império? Dá uma olhadinha aí, ó. Período tradicional, construção das pirâmides, e esse fim desse império, ou seja, o início do primeiro período intermediário, vem quando o poder dos faraós ele vai entrar um período de enfraquecimento. Os chefes das aldeias vão acabar conquistando mais espaço e enfraquecendo o poder dos faraós. Isso dura cerca de um século, mais ou menos, até que os chefes das aldeias da cidade de Tebas, os príncipes tebanos, eles vão conseguir surrupiar o poder, eles vão se coroar faraó, e aí o que é que vai acontecer? O novo fortalecimento do poder faraônico, beleza? Aí começa agora o Médio Império, mas eles não vão ter vida fácil não, porque em pouco tempo, entre 2000 até 1850, a gente vai ver a invasão de um povo vindo lá da Ásia, um povo muito violento, que conquistou rapidamente o Egito, o povo Ixo. A invasão dos Ixos, que está aparecendo aí na sua tela, que durou de 1850 até 1580, só vai ser possível essa conquista do povo Ixo porque eles têm armas de ferro e cavalos de guerra. E os egípcios, eles, para conseguirem expulsar o povo Ixo, só vai ser possível porque eles vão aprender a utilizar tanto o cavalo de guerra quanto as armas de ferro. Ou seja, eu aprendo com o meu inimigo, a tecnologia do meu inimigo, para que eu possa derrotá-lo. Beleza? Outro ponto interessante do Médio Império, que é justamente aí em que a população do povo hebreu, a população hebraica, ela vai migrar da Palestina até o norte do Egito. É exatamente durante o domínio Ixo. E aí, quando o povo Ixo foi expulso, os hebreus que ficam serão todos escravizados, ou boa parte deles serão escravizados pelos faraós que vão retomar o poder, porque vão culpar os hebreus de serem aliados do povo Ixo. Olha só que coisa. Bom, o Novo Império ele vai se estabelecer com a expulsão dos Ixos. E é um período de maior expansão territorial, principalmente com o faraó, que tinha origens militares, o Sesostris III, e o Ramsés II, o rei mais propagandista da história do Egito. Beleza? É um período de expansão territorial, mas ao mesmo tempo é um período de crise, né? Nós teremos uma reforma religiosa aí, a tentativa do faraó Amenófis IV. Pessoal, Amenófis IV ele era um cara que ele percebeu que o poder dos sacerdotes era imenso. E aí, ele tentou criar uma reforma religiosa. Ele, um belo dia, disse que todos os deuses egípcios estavam errados. Que o deus mais cultuado, o deus do sol, que era a junção, na verdade, de duas divindades, o deus Amon e o deus Ra, o deus Amon-Ra seria negado junto com todos os outros deuses. E que apenas um deus seria o deus verdadeiro, o deus Atom, que era representado pela figura do disco solar. Essa substituição não pegou muito bem, o povo não aceitou essa reforma religiosa, ele tentou mudar até mesmo de nome. Amenófis IV troca de nome e passa a ser chamado de Akhenaton, aquele que reza, que serve a Atom. Manda construir um templo suntuoso, o templo de Akhetaton, que era o horizonte de Atom. Mas os sacerdotes bobos que não eram, eles vão tentar controlar a população para justamente frear essa reforma religiosa. Com a morte do Akhenaton, ou do Amenófis IV, essa reforma religiosa ela é rapidamente encerrada e os deuses voltam a aparecer. Afinal de contas, a gente está falando de uma sociedade teocrática em que a religião é muito importante. Beleza? Bom, e o fim da história do Egito tem exatamente na figura da invasão de outros povos. O povo assírio invade o Egito, depois o povo caldeu, ambos da Mesopotâmia, e por fim, quando os persas invadem em 525 a.C., a gente vai perceber a destruição total da civilização egípcia. O povo das pirâmides, eles não vão conseguir recuperar o seu esplendor, beleza?